Vamos, então, iniciar esses 2 dias de muito conhecimento, de muita informação, com a nossa primeira palestra. O tema é Futurar para Faturar. Para ministrá-la, chamamos ao palco Béia Carvalho, presidente da 5 Years From Now. Uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Foi difícil acordar hoje, né? Aquele friozinho estava tão bom na cama. Obrigada a todos da organização da Feira e do Congresso pelo convite. Muito obrigada. É a segunda vez que eu estou palestrando aqui. Espero estar aqui o ano que vem também. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é, se vocês quiserem fotografar aqui esse link, essa palestra que eu vou dar está nesse link. Então, aí ninguém precisa ficar tirando foto. Depois já pode ver a palestra inteira. Se gostar, lógico. Né? Se não gostar, também pode ir lá e falar mal. Tá? É bom, né? Falar mal também. Então, a gente vai falar dessa história, né, de futuro. Prontos para o futuro? Todo mundo aqui? Prontos? E por que a gente está falando tanto de futuro, né? Porque quando a gente viaja para o futuro, quando a gente visita o futuro, a gente encontra lá as perguntas que a gente tem que fazer sobre o presente. Teve um cara que, na virada do século, no ano 2000, ele olhou 20 anos para frente e disparou essa pergunta. Essa pergunta. Você terá... estamos aqui, espera um pouquinho, meninos. Vamos lá. Pronto. Disparou essa pergunta. Você terá que ser muito criativo para se perder em 2020. Hoje a gente olha, né, parece uma bobagem essa frase, né, que já faz tanto tempo que a gente não se perde, né? Mas, só para contextualizar aqui para vocês o ano 2000, né, principalmente aqui para os mais jovens, né, no ano 2000, eu planejei a campanha de lançamento do Internet Banking do Banco do Brasil. As pessoas não sabiam nem o que era internet, nem o que era banking, muito menos o que era Internet Banking. Né? A gente fez a campanha, mas ninguém sabia usar. Né? Tinha uma outra coisa que acontecia assim, no começo dos anos 2000, que era quando você sabia que uma pessoa ia para Miami. Você falava assim, amiga, você vai para Miami? Traz um GPS para mim. Gente, GPS era uma coisa de pegar. Tá, você pegava no GPS. Né? Imagina quanta coisa, né, que a gente pegava, a gente não pega mais, mas existe. Né? E quanta coisa que a gente pega hoje que a gente vai existir no futuro, mas a gente não vai pegar também. Né? Então, era um negócio caro, gente, custava $800, aquele negócio. Né? Hoje, está em tudo quanto é lugar, né? É uma coisa ubíqua. Né? Você não pega, mas ele existe. Né? O meu convite hoje para vocês é a gente também fazer uma visita para o futuro, né? Não daqui 20 anos, mas daqui 10 anos, né? E olhar, por exemplo, esse quesito das cidades. Tá? Então, vamos lá. Eu ainda estou tendo um pouquinho de probleminha aqui, gente, mas vai dar certo. Tá? Aí, ó, ele passa 2, né? Fica quietinho aí. Isso. Pronto. Bom, lógico que em 2030 vai ter carros autônomos, porque existem carros autônomos hoje. Né? O que a gente precisa pensar é como que os carros autônomos vão reconfigurar as cidades. Então, eu não sei aqui quem viu aquele filme Her, Ela, deixa eu ver, levanta a mão aí. Bastante gente. Tem uma cena aqui do filme, aqui em cima, eu não sei se vocês se recordam, mas a gente não vê carro nesse filme, que é um filme que passa no futuro. Né? E a gente vê essas grandes praças e as pessoas caminhando. É o que os arquitetos preveem para o futuro.
que, por conta do trânsito ser um trânsito inteligente, nós vamos precisar de menos vias e nós vamos ter calçadas maiores, né, para as pessoas caminharem. Tem uns outros arquitetos que preveem o seguinte, que a gente vai andar na rua, né, que nem no começo do século passado, quando não tinha calçada. A gente andava junto com as carroças, com os cavalos, porque se os carros vão conseguir se desviar da gente, a gente não precisa ficar na calçada, a gente pode ficar, inclusive, na rua. Então, essas coisas que a gente começa a pensar a partir de um fato, de um dado, o que vai acontecer com as cidades. Uma outra coisa que a gente pode pensar, principalmente para as megacidades, é a infraestrutura 3.0. A gente vai falar aqui de 2 projetos em andamento, que é o Hyperloop e o Boring. Deixa eu ver aqui, quem conhece o Hyperloop? Hyperloop. Bem pouca gente. É um dos projetos do Elon Musk. É um projeto de um trem, né, como se fosse um trem-bala, que não toca o solo. Esse projeto, gente, é uma plataforma aberta, como Tesla é uma plataforma aberta, quer dizer, qualquer um pode fazer um Hyperloop na sua casa, é só você ter um pouquinho de dinheiro, uma bobagem, né? Mas tem um italiano super louco que chama Bebop, ele já veio para o Brasil, que ele está fazendo o Hyperloop de uma forma colaborativa em 40 países, inclusive no Brasil e em Minas Gerais. Então, vocês veem que é uma coisa realmente globalizada. O outro projeto do Elon Musk que tem a ver com infraestrutura 3.0 é o Boring. O Boring é um túnel que vai ligar Los Angeles ao aeroporto de Los Angeles, uma das vias mais movimentadas do mundo. E a ideia é o seguinte, que a qualquer momento que você esteja numa via expressa, você pode cair nesse túnel em alta velocidade. Então, esses são 2 projetos que já são de uma infraestrutura 3.0, mas, enfim, eles já existem, eles estão em andamento. O que mais a gente poderia pensar, né? A gente poderia pensar, por exemplo, na rede de esgoto. Gente, rede de esgoto era um negócio que tinha que ter sido feito no século XX. Não foi feito, não vai dar mais para ser feito. Não dá mais tempo, né, de fazer aquela coisa linear. Põe um cano, põe outro cano, põe outro cano. Né? Não dá, que nem energia elétrica. Põe um poste, um fio, né? Uma coisa linear. Né? Então, a energia elétrica a gente resolveu. A gente tem a energia solar, que ela não é mais linear. Né? Você pode pôr ela em qualquer lugar. Como que a gente poderia fazer isso, por exemplo, com esgoto? Né? São coisas para a gente pensar. Uma outra coisa que a gente pode pensar sobre as cidades, daqui a pouco eu caio aqui, né? Vou ficar mais para cá. Uma outra coisa é sobre as cidades-estados. Quando a gente pensa, por exemplo, nas megacidades como São Paulo, a cidade do México e as grandes cidades da China, né, a gente vê a quantidade de poder que essas cidades concentram. Poder político, poder cultural, poder econômico. E o que se prevê é que essa concentração de poder vai alçar essas cidades a cidades-estados. Vamos lá, coisas para vocês pensarem. Né? Agora, vamos olhar para o crime em 2030. Vamos lá? Deu certo. O que se prevê é que o crime cibernético teria um declínio bem grande nessa próxima década, devido à inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial cada vez mais embedada dentro da polícia cessaria esse crime cibernético. Eu não sei quem acompanhou ontem nas notícias, mas eles conseguiram pegar uma quadrilha de hackers que estava hackeando a OAB, né, e modificando processos. Né? Então, essa coisa que já começa a ser feito. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, repensar, reconfigurar, qualquer coisa, é o encarceramento. Nós temos a 2ª maior população carcerária do mundo. Na realidade, em termos proporcionais, acho que a gente tem a 1ª, né, maior que os Estados Unidos. E o crescimento do encarceramento no Brasil é de 8,3% ao ano.
Quer dizer, onde que isso daí vai dar, né? O que interessa para a gente ter quase 1 milhão de pessoas encarceradas, né? O que elas fazem, né? Então, a gente tem que começar a pensar o encarceramento, a reabilitação e a sentença. E a própria advocacia, ela também começa a ser repensada com a inteligência artificial. Então, aqui a gente começa a pensar que tipos de produtos e que tipos de negócios a gente pode começar a pensar, a desenvolver, a apostar, que liga a inteligência artificial a coisas que a gente já faz. Vamos lá. Agora, vamos olhar para o emprego em 2030. Emprego, gente, assim, sabe? Emprego bom mesmo, né? Assim, 13º, férias. Isso daí vai acabar. Mas trabalho vai ter, gente. E é uma coisa muito interessante, que acho que se tem alguma coisa boa da crise que a gente está vivendo, é que o brasileiro aprendeu que trabalho é uma coisa e emprego é outra coisa, né? E isso cada vez mais vai ficar muito claro quando a gente vai avançando nessa próxima década. Então, trabalho, gente, vai ter muito trabalho. Agora, o que vai dar trabalho é aprender a ir atrás do trabalho, tá? Porque hoje, como que a gente arranja trabalho? Um negócio chama currículo vitae. Pode ter um negócio mais ineficiente do que um currículo vitae? Não serve para nada, né? O cara escreve qualquer coisa ali, né? E daí ele vai lá para o trabalho e não sabe fazer nada daquilo que ele escreveu, né? Mas, enfim, o negócio vai ser... A gente ainda vai falar disso hoje, de redes de trabalho. Vamos lá. Então, o emprego integral, ele termina nessa próxima década, em algum momento dessa próxima década. Mas o que a gente tem que pensar é que tipo de profissões vão nascer, vão sobreviver à automação. E é aí que estão as oportunidades. Quer dizer, a gente tem que começar a pensar, quando essa primeira poeira da automação baixar, que tipo de oportunidades a gente vai ter. E vai ter trabalho para quem tem diploma e para quem não tem diploma. Vai ter trabalho para quem fez a University of Chefs e para quem não fez a University of Chefs. Vai ter também, né? Vai ter trabalho para quem estudou EAD, à distância, para quem estudou em casa, para quem estudou na internet, para quem estudou com professor particular. Trabalho não vai estar ligado absolutamente a um papel, né, a um diploma. E aí, a boa notícia, gente... Ele é chatinho, né? A boa notícia, gente, é que se você cria ou conserta coisas ou cuida de pessoas, você vai ter trabalho e emprego, né? Tanto, a gente já começa a ver, né, um monte de coisinha assim, que a gente tem que falar assim, puta, eu paguei uma nota nesse negócio, queria que alguém consertasse isso, né? Queria que alguém me ensinasse isso. Quem aqui tem, assim, próximo na família, alguém que tem que está sendo cuidado por um cuidador? Deixa eu ver. Essa plateia tem pouco. Eu tenho perguntado isso em todas as plateias, tenho me assustado com o número de pessoas que, né, já têm um cuidador cuidando de uma pessoa mais velha. Enfim, é a profissão que mais cresce no mundo e o Brasil não é exceção, né? Os cuidadores, muito porque, gente, nós, né, cada vez nós vamos ficando mais velho e o Brasil tem 50 mil centenários. Tá? Eu pergunto para as minhas plateias, tem gente que falou assim, quantos centenários você acha que tem o Brasil? A pessoa fala 1. Ela nem vê Facebook, né? Porque se ela visse o Facebook, sempre tem lá, né? Eu e a minha avó que fez 100 anos, eu e a minha avó que fez 100 anos, né? É sempre vó, tá? Porque vô não vai muito para frente, não, viu, gente? Verdade, a gente vive mais. Não sei se é bom ou se é ruim, mas a gente vive mais. Mas é isso aí. Agora vamos olhar para as novas tecnologias, as tecnologias de aceleração.
Eu tenho a desculpa aqui, que eu só tenho 35 minutos para falar, não vai dar para falar de todas as tecnologias, mas eu quero falar para vocês de duas. Na verdade, uma, eu queria fazer um comentário só. Oh, meu Deus. Eu vou passar com a mão aqui, gente. Acho que vai ser melhor. Vamos lá. Isso. Quero falar da internet das coisas, IoT. Vocês gostam dessa palavra, IoT? Se vocês gostam da internet das coisas, começa a falar. Fala dela o dia inteiro, assim, porque a gente vai parar de falar dessa palavra, gente. Porque, segundo o futurista Peter Diamandis, nós vamos ter 100 trilhões de sensores, trilhões, até 2030. Tudo vai ter sensor. Então, a gente não vai ficar o dia inteiro falando assim, internet das coisas, internet das coisas, internet das coisas. Né? Que nem a gente não fala assim, você me dá um minutinho que eu vou entrar na rede mundial de computadores? Né? Não dá, né? E a outra tecnologia que eu quero falar é também do Elon Musk. Hoje a gente já falou de dois projetos dele. Esse é o menos conhecido, não sei quem conhece, chama OpenAI. Deixa eu ver quem conhece. Bem pouquinho, que bom, né? Assim eu posso falar. Então, esse projeto dele é um projeto para ligar cada um de nós a uma inteligência artificial em nuvem. E aí, para explicar isso daqui, eu vou falar para ele mesmo explicar para a gente, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. The solution that seems maybe the best one is to have an AI layer. If you think of like you've got your limbic system, your cortex, and then a digital layer, a sort of a third layer above the cortex, that could work well and symbiotically with you. I mean, just as your cortex works symbiotically with your limbic system, your sort of a third digital layer could work symbiotically with the rest. Quem entrou agora falou, nossa, que puta nível que tá, né? Essa palestra. Então, gente, vou explicar para vocês o que ele falou, tá? Para quem não entendeu, né? Tem gente que entendeu. Lembra desse carinha aqui? Que tinha uma testinha assim, pequenininha? Gente, ele tinha essa testinha porque ele tinha um cérebrozinho assim, ó, desse tamanho, tá? Que era o cérebro límbico, sabe? É aquele que você chega e fala assim, se ele voltar aqui, eu mato ele. Sabe? As emoções. Aquela hora que alguém pega e deixa cair o seu celular no chão, você fala, puta que pariu. Esse é o cérebro límbico, o cérebro das emoções. Mas também, gente, é o cérebro do aprendizado. Né? O cara saía ali da caverna e ele falava, por aqui tem leão, por aqui não tem leão. Né? E também da memória. No outro dia ele lembrava que por aqui tem leão e por aqui não tem leão. Né? Então, esse é o cérebro límbico. Mas aí, chegou um belo dia que apareceu uma coisa maravilhosa, que foi esse negócio. Olha o tamanho desse negócio, gente. É o neocórtex frontal. É um negócio enorme que serve para várias coisas. Serve para a gente planejar. A gente consegue ver o futuro e a gente planeja. Serve para a gente criar teatro, música, balé, para a gente criar artes. Serve para a gente abstrair, para a gente inventar, para a gente inovar. E aí, gente, não dava mais para caber naquela testinha, né? Tinha que ter assim, ó. Entendeu? Olha só, o Tim Berners-Lee, o cara que inventou o www. Olha o tamanho da testa do cara. Não é pouca coisa, entendeu? Então, vamos lá. A gente tem lá o límbico, tá, que continua aqui dentro, e o córtex frontal. Aí você está lá planejando um negócio, super cabeça, tal, e aí você dá aquela quicada assim, e o copo d'água cai em cima do computador. Você fala, puta que pariu! Né? Você não desliga o cérebro, o frontal, e liga o límbico, xinga, desliga o límbico e liga o outro. É simbiótico, certo? Dessa mesma forma, o que o Elon Musk quer fazer é fazer uma terceira camada, só que é uma camada digital, que em inglês chama-se Neural Lace,
e que esses 3 cérebros funcionariam de forma simbiótica. Ou seja, você está ali naquele papo, né, que você fala assim, ai, sabe aquele filme que tem aquele cara, que tem aquela loira, sabe? Né? Sabe, aquele que depois ele fez aquele de guerra, né? Daí, finalmente, alguém abre um app e fala, que tal filme, né? Mas, então, a gente não vai mais fazer isso, porque, simbioticamente, a gente vai estar ligado a uma inteligência artificial em nuvem. Tá? E isso vai fazer com que cada um de nós possa ter esse acesso, portanto, o acesso será democrático e não estará na mão de poucos, que é o que ele teme. Ele fez esse projeto porque ele teme que a inteligência artificial fique na mão do Google e que ele, então, tenha todo o poder sobre nós. Então, gente, aonde vocês vão estar em 2030, daqui 10 anos, né? 10 anos e meio? E aonde vão estar os nossos negócios? É exatamente onde a gente vai estar, eu não sei, mas a gente vai estar numa nova era, né? Numa era, gente, que opera por símbolos, né? Porque símbolo é uma coisa de banda larga e palavra é uma coisa de banda estreita. Então, quando você... já ensinou sua avó assim, a entrar no WhatsApp? Em 2 minutos ela está mandando coraçãozinho, murrinho, tudo? Você fala assim, mas eu nem ensinei ela a fazer isso. Né? Como que ela está fazendo? Porque é mais rápido. Né? A gente está vivendo uma era complexa a gente não tem tempo para nada. Então, nessa nova era, a gente opera por símbolos. Nessa era também, gente, é uma era que vê o todo. É uma era que é intuitiva, uma era curiosa. É uma era que usa a imaginação. É uma era que opera por símbolos, ela vê presente e futuro, ela saca, ela é holística. Ela está preocupada com a função do objeto e não com o nome do objeto. Ela corre riscos, ela colabora, não porque seja uma era mais boazinha, mas porque todo mundo que está nessa nova era sabe que nós estamos vivendo uma era complexa, que tem problemas complexos, e problemas complexos têm que ser resolvidos com colaboração e compartilhamento de ideias. E ela opera por caminhos transversais, e não degrau por degrau. A velha era, gente, é uma era que usa palavras, ela vê as partes, ela é sequencial, ela está preocupada com os fatos e não com a imaginação. Ela vê presente e passado. E você logo vê quando uma pessoa vê presente e passado, né? Elas começam as frases assim. Na minha época, criança não fazia isso. Dava logo os petelecos. Né? O problema, gente, da gente falar do passado é assim, a gente começa o passado e não volta nunca mais, né? Chega lá no 10º gol do Pelé, fala dos gregos, dos egípcios, né? E o problema que você tem que resolver está aqui na sua mesa, você está lá falando do passado. Esse é o problema. E aí, o que mais? É uma era que está preocupada mais com o nome do objeto, não corre riscos, adora uma hierarquia rígida, quanto mais gente entre mim e meu chefe, melhor. E ela opera por caminhos lineares. Primeiro eu faço uma coisa, eu termino, depois eu faço outra, eu termino. Eu não consigo fazer as coisas simultaneamente. Dizem que o que está aqui, do lado direito, é como age o lado direito do cérebro, o que está do lado esquerdo, como age o lado esquerdo do cérebro. E dizem, gente, os cientistas, que isso é uma grande bobagem, porque o cérebro é uma coisa tão complexa, que não tem lado direito nem lado esquerdo. Bom, então, por que a gente está vendo isso? A gente está vendo isso, gente, porque se você tem as habilidades ali, ó, da velha era, sem começar, não é correr, é saltar muito rápido para chegar aqui, na nova era. Porque, gente, o mundo, independentemente do que você pensa e do que você deseja fazer, o mundo vai para frente. E ninguém vai pegar a sua mãozinha assim, ó, e vai te trazer para o futuro. É um negócio que você tem que fazer você mesmo, sozinho. Portanto, se a carapuça serviu, começa a correr. E aí, gente, nós vamos falar dos desafios do século XXI. Esse é o maior desafio, né, do século XXI. Quem tem essas pessoinhas em casa? Deixa eu ver. Ó, agora sim, hein? Todo mundo levantou a mão. Pelo amor de Deus, que fertilidade. Esse daqui, o irmão mais velho dele, era aquela criança que achava
os joguinhos do nosso celular. Ai, gente, ele achou o joguinho, eu nem sabia que eu tinha esse joguinho. Né? Esse daqui acha a senha. Né? Aquela que você pôs, você esqueceu e ele acha. Né? Então, a grande pergunta do século XXI é o que você está fazendo na sua vida, né, como um todo, para poder ter um papo com ele quando ele tiver 10 anos. Porque hoje ele faz uma coisa que você não tem a mínima ideia de como isso é possível ser feito. Então, daqui 10 anos, daqui 8 anos, né? Ele vai olhar para você e vai falar, nossa, mas a minha mãe é uma retardada, né? Não entendi nada do que eu estou falando. Né? Então, a gente tem que inovar, principalmente porque a gente tem que conversar com essas pessoas. Os desafios, gente, são desaprender. Não porque não caiba mais coisa na nossa cabeça, tá? O cérebro pode aprender um monte de coisa, mas é que a gente aprendeu muita merda que não serve para nada. Então, a gente tem que tirar esses obstáculos da nossa frente, entendeu? Para a gente poder avançar, para a gente poder saltar para o século XXI. Aqui, o outro dos desafios é engajar e inovar. E a gente vai começar com engajar, gente, porque todo mundo fala essa palavra, mas ninguém explica nada para a gente. Então, vamos falar o que é engajar. Eu fui num lançamento de livro no final do ano passado, de um amigo meu que escreveu sobre a professora de química dele. E ali, a professora tinha 94 anos, ela estava presente, e ali tinha uma menina que fez uma aluna que fez uma homenagem contando o primeiro dia de aula dela. E aí nós vamos falar sobre essa parte. Engajar é despertar a sede por conhecimento. Ela falou que chegou lá no primeiro dia de aula de química e a professora colocou a tabela periódica e explicou o seguinte, que a estrutura do diamante e a estrutura do grafite eram quase iguais, com exceção de uma coisinha. E aí bateu o sinal, e todo mundo foi para o recreio, e a molecada se reuniu e começou a pensar como que eles iam descobrir essa diferençazinha que tinha na estrutura do grafite para mudar para diamante e para eles ficarem milionários. Né? E, na outra aula, eles estavam todos lá na primeira fileira, né, para aprender tudo sobre química. Né? Então, não é dar o conhecimento, mas é despertar a sede pelo conhecimento. A segunda parte é que engajar é motivar o outro com ideias e tarefas que façam sentido para o outro. A gente vai bem até um pedaço. A gente quer motivar as pessoas com ideias e tarefas que façam sentido para a gente. Né? Faz tanto sentido para mim, gente, não sei por que eu não engajei. Você não engajou porque faz sentido para você e não faz sentido para o outro. Para dar um exemplo, gente, eu vou trazer aqui um Papa do engajamento, tá? Que é o Papa. Vamos lá aqui no manual. A gente vai ver uma cena que é o Papa entrando no Congresso americano em 2015, ele é aplaudido de pé, o lugar é absolutamente enorme. Ele chega no púlpito, é apresentado, faz um discurso de 10 segundos que está traduzido. Tá bom? Vamos ver. Pode ser mais alto? Vai ser apresentado. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Então, o Papa entra, é aplaudido de pé, faz um discurso de 10 segundos e é aplaudido de pé novamente por 20 segundos. O que ele falou? Ele falou que estava grato de estar aqui, na terra dos homens livres e dos homens corajosos. São os dois grandes valores americanos. Ele não foi falar de Cristo, ele não foi falar de catolicismo, ele foi falar do outro. E o que a gente vê, o que eu vejo palestrando para as grandes empresas, é que as equipes elas não se conhecem. Então, você não consegue engajar uma pessoa que você não conhece. Você não conhece os valores dela. Então, esse negócio é uma coisa para a gente pensar. Como que a gente engaja os nossos filhos? Como a gente engaja vizinho? Como a gente engaja no trabalho? Né? Porque a gente vai precisar de gente colaborando com a gente para a gente avançar para o futuro. Vamos lá. Desaprender. Esse é o cara que tem mais views no TED, o Ken Robinson, e ele diz o seguinte, que a criatividade é a mais importante habilidade do século XXI, porque nos prepara para a crítica e para a decisão. E ele diz que as pessoas críticas e questionadoras serão as pessoas que serão valorizadas no futuro. Ele falou isso em 2007, gente, há mais de 10 anos atrás, e a gente vai ver um pedacinho de um vídeo dele de 2007 que é maravilhoso. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6 and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." A pior crise, gente, é a crise da imaginação, né? Porque se você não consegue imaginar, né, você não consegue sair de nenhuma outra crise, né? Então, se você estiver numa crise financeira e você não tiver imaginação, você não consegue sair dela. Aí vamos lá. Por que a gente precisa de imaginação, gente? A gente precisa de imaginação porque, para resolver problema que tem solução óbvia, aquelas que um robô pode solucionar, para resolver esse tipo de problema, nós vamos ter cada vez mais as coisas automatizadas. A gente vai precisar de gente que imagina, que sabe reconfigurar coisas para problemas que têm soluções não óbvias, que são os problemas que estão todo dia na nossa mesa, né? A gente não tem problema fácil para resolver. E, para isso, a gente vai precisar de um outro tipo de pensamento mais inventivo, de um pensamento mais generativo, que gere ideias, de um pensamento que pense possibilidades, com S, né? De um pensamento que seja sim e não sim, mas. De um lado, gente, vai ter excesso de gente, do outro vai ter déficit. Aí vocês ficam pensando aí de que lado vocês querem ficar, tá? E aí, eu vou falar rapidinho aqui, eu já estou meio atrasada, tá? Desculpa. Sobre o Uber. Você sabe que, se não tivesse Uber palestrante, não tinha exemplo. Então, vamos lá, né? O Uber, gente, ele tem 10 anos, está em 60 países, cada dia ele está num, mais ou menos. Vale entre 65 bilhões e 100 bilhões, né? Maior que a Vale, que Bradesco, né? Essas coisas que a gente conhece. E ele chegou aqui no Brasil há 5 anos atrás, num janeiro, assim, né? E dia 8 de maio todo mundo ficou conhecendo o Uber. Uma coisa impressionante. O presidente do sindicato dos taxistas falaram: dia 8 de maio nós vamos parar as 10 maiores capitais do Brasil. E eles pararam. Dia 8 de maio as pessoas acordaram em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Brasília, estava tudo parado, caos. Todo mundo falando assim: mas o que é isso? E os taxistas responderam: é o Uber. E, à noite, eles foram na TV Globo, no Jornal Nacional, e já falaram para 60 milhões de brasileiros o que era o Uber. Certo? A gente faz... É engraçado quando é com os outros, né? Mas a gente faz essa cagada todo dia. A gente quer resolver um problema complexo, como é o Uber. O Uber é uma coisa que nasceu no século XXI, e a gente quer resolver com aquelas formulazinhas do século XX. Deixa comigo, eu sei resolver esse problema.
eu já vi esse problema. Você não viu. Esse problema é novo. Você não sabe resolver. Né? Só para não ficar num exemplo só de Brasil, em Londres, eles também pararam Londres por um dia, os taxistas. E, à noite, o presidente da Uber postou nas redes sociais. Foi o nosso melhor dia. Crescemos 850%. Né? Problemas do século XXI, de uma nova era, querendo ser resolvidos como se fossem problemas da velha era. Eu vou... Espera um pouquinho. Agora estamos indo aqui para o fim, tá? Eu queria falar desse monte de palavras que a gente tem ouvido o dia inteiro, à exaustão. Habilidades, protagonismo, proto, primeiro, agonismo, disputa, luta, né? O primeiro a chegar e a lutar. Né? Empoderamento, colaboração, engajamento, empatia, confiança, compartilhamento, resiliência. Resiliência, não. O ser humano não foi feito para levar porrada e ficar no mesmo lugar. O ser humano foi feito para levar porrada, pode levar, sim, mas foi feito para evoluir. Lembra do Charles Darwin, teoria da evolução? A gente foi feito para evoluir. Né? E a gente também está falando aí de propósito, inovação e diversidade. Por que estamos falando de diversidade, gente? Porque nós precisamos de muitos pontos de vista diferentes para poder resolver soluções, para poder resolver problemas complexos de uma era complexa. Não dá para ficar todo mundo que pensa igual resolvendo os mesmos problemas. Quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando muito. E aí, gente, cansei, tá? Espera um pouquinho. Essas habilidades aqui que nós estamos vendo são as habilidades de quem vive em rede. Quando a gente está lá no Facebook, no LinkedIn, a gente usa tudo isso. A gente é protagonista, a gente está empoderado, a gente colabora, a gente compartilha. Mas a gente vive a nossa vida produtiva de uma forma centralizada, né, onde o poder está centralizado. É por isso que a gente está podre de cansado, porque a gente teve que aprender tudo isso daqui, mas isso daqui não rola dentro das estruturas que a gente tem, que são estruturas onde o poder está centralizado. E agora sim, cansei, vou mostrar para vocês slides das minhas férias. É bom. Fui para Pipa, gente. Essa daqui é a praia central de Pipa. O mar, há 2 anos atrás, veio, voltou e deixou essa lagoa. Tá? Linda, maravilhosa. É linda, de manhã, de tarde, de noite. Só que fede. Faz 2 anos que a criançada vai lá e mija todo dia. É um horror. Né? Aí, um dia eu estava passeando e vi um trator. Sabe como que é trator? Tem um cara trabalhando, um monte de gente olhando. Né? Aí eu fui lá olhar também. Aí estava lá um zum, tal, não sei o quê. Não, é que o prefeito mandou fazer... Aqui, ó, tinha o trator exatamente aí. Mandou fazer um canal aqui, que é para a água da lagoa escorrer para o mar. Eu falei, mas e daí? Não, é que não vai dar certo. Lá vão lá os pescadores falando que não ia dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque aqui, ó, o mar é muito alto e não tem nenhuma correnteza. Então, a hora que abrir o canal, a água vai escorrer só um pouquinho e vai parar. Olha aí, ó, dito e feito. O canal, a molecada brincando lá, a lagoa aqui, o mar lá, não aconteceu nada. Né? Falei, mas aonde que tinha que fazer? Tinha que fazer lá, ó, a bolinha azul. Porque lá o mar é baixo e tem uma correnteza que leva até o alto mar. Eles sabem, né? Eles põem o barquinho todo dia, né? Lá, né? Aí, no outro dia, eu voltei para andar na praia, estava lá o trator de novo. Lá na bolinha azul? Não, na bolinha vermelha de novo. Tá? E eu fui embora, depois de um tempão, e a lagoa ainda estava lá. Linda, mas fedida. Então, vamos lá, gente. O que aconteceu? O prefeito está ali, ó, né, numa situação de uma estrutura centralizada. Aqui, ó, estão os pescadores, os nativos, que têm conhecimento desde 1500 de onde que estão as marés, como que o mar é, como que o mar não é. O conhecimento está aqui dentro, ele está distribuído. Então, vamos ver o que aconteceu. Quem que entende de maré em Pipa? O prefeito, pergunta para o Enem, né? O prefeito ou os pescadores? Né?
O prefeito consultou alguém antes? Não, gente, ele é o prefeito, ele não precisa consultar ninguém, ele sabe tudo, né? Existe um ambiente de colaboração? A gente pode ir lá tocar a campainha da prefeitura e falar: prefeito, queria levar um papo com você, tal, explicar para você como que é a maré, tal. Existe? Não existe, né? E aí o que acontece? A gente tem resultados negativos e repetidos, certo? Então é isso, gente. A gente tem que começar a trabalhar para seguir para o futuro. A gente tem que sair daquela condição de estruturas centralizadas de poder, onde as decisões são vagarosas, burocráticas e formais, e a voz de comando é top-down. A gente tem que vir para cá, onde o conhecimento está distribuído, onde o conhecimento é compartilhado, onde o poder também está distribuído e as decisões são ágeis, porque ela conta com a colaboração, o compartilhamento e a diversidade. Futurar. E, finalmente, se a gente quer um futuro abundante, gente, a gente tem que imaginar e estruturar negócios para vidas mais longas, porque todos nós vamos viver até 100 anos, pelo menos. A gente tem que desaprender para a gente poder estudar até o último dia das nossas vidas. E estudar não quer dizer só prestar vestibular, quer dizer estudar mesmo. A gente tem que compreender que o conhecimento não mais vai vir do governo, não dá mais tempo, ele tinha que ter feito no século XX. O conhecimento vai vir das empresas e das comunidades. Nós temos que engajar e nutrir redes de trabalho, porque é das redes de trabalho que vão vir os nossos trabalhos. E a gente tem que ficar visível e disponível, porque a gente vive num mundo globalizado, não dá para todo mundo ter um emprego na Avenida Paulista. A gente tem que ficar visível para o mundo. E, finalmente, se em 2050, aí pulando mais um tempo, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas, 3 bilhões a mais do que hoje, não vai dar para todo mundo ter coisas, mas vai dar para 10 bilhões de pessoas serem seres humanos. Então, vamos preocupar em ser. E eu vou terminar aqui, porque eu já passei muito do meu tempo. Obrigada e até. Obrigada.